Olá, queridos amigos, queridas amigas. O nosso desejo é que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Somos convidados a refletirmos, nessa oportunidade, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedi e obtereis. Este convite que Jesus nos faz é para buscarmos a criação desse hábito salutar, que é o hábito da oração. Inserirmos no nosso cotidiano, na nossa vida, este que é um ato de elevar o pensamento a Deus e de buscar conexão segura com as regiões superiores da vida. Jesus, reafirmando a solicitude de Deus para conosco, o cuidado que esse Pai amoroso tem para com todos nós e a sua divina providência que está sempre à disposição para oferecer o que é melhor para nós. Jesus afirma: pedi e obtereis. Batei e a porta ser-vos-á aberta. Este movimento que Jesus nos convida a realizarmos de encontro a Deus, buscando o seu auxílio. E a doutrina espírita nos esclarece, nos alarga a visão, afirmando de que esse Deus coloca à nossa disposição sempre inúmeras criaturas, inúmeros espíritos devotados ao bem, que este Deus delega a um anjo a missão de nos conduzir para o bem. Todos nós temos um anjo guardião. E toda vez que nós elevamos o nosso pensamento em prece, nós iremos buscar a conexão com estes espíritos vinculados ao bem. Ao nos desvendar o mundo espiritual, o Espiritismo nos esclarece de que em toda parte do universo, o que pulsa é o trabalho, a atividade incessante. Ao nos dizer que a vida continua, a doutrina dos Espíritos nos esclarece que a vida continua com trabalho árduo e que o bem se desdobra para nos estender os benefícios aos quais nós fazemos jus. E é por isso que, entendendo esta influência que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, conforme Kardec questiona os espíritos influenciam em nossas vidas e os espíritos nos esclarecem de tal sorte que são eles que vos governam. Eles iniciam a resposta dizendo: muito mais do que supondes. De tal sorte que de ordinário são eles que vos governam. E os espíritos depois vão destrinchar esta influência que nós exercemos para o mundo espiritual e o mundo espiritual para conosco. E aí, por isso, a nossa atenção, Jesus vai nos advertir: orai e vigiai em outra oportunidade. Pois, por conta desta influência do mundo espiritual, a depender da nossa predisposição íntima, a depender das nossas atitudes, a depender dos nossos pensamentos, nós poderemos estar sendo influenciados ou pelas regiões superiores da vida ou por aquelas regiões ainda dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, pela perversidade, pelo mal, pela ignorância. Então, por isso, Jesus nos conclama a esta atenção e também a esta confiança irrestrita em Deus, a construirmos em nós este hábito salutar da prece, que será como um alimento para as nossas almas. E os Espíritos vêm nos advertir: se nós temos o costume de cuidarmos dos nossos corpos, tendo cuidado com a nossa alimentação, com o nosso asseio, a nossa higiene pessoal, por que não cuidarmos das nossas almas, do espírito que somos? Não é? Porque se o pão, se o alimento material traz nutrientes que são salutares para o desenvolvimento, o fortalecimento do nosso organismo físico, do nosso corpo, a prece, os bons pensamentos, esta vontade mobilizada em direção e o nosso pensamento direcionado ao alto será um combustível, será um alimento salutar para o espírito que somos, para que ele se fortaleça, para que ele se vincule ao bem. Porque muitas vezes, diante da correria dos nossos dias,
de trânsito, de engarrafamento, de problemas no trabalho, na escola, na família. Muitas vezes nós vamos nos inserindo nesses problemas, conforme os Espíritos dizem, o Evangelho segundo o Espiritismo, a vida que se constitui de mil nadas, mas que acabam sendo como alfinetadas, que acabam por ferir. Esses mil nadas vão se multiplicando e a gente vai se inserindo nesse contexto de desafios, de problemas, e a gente vai se perdendo e a nossa vibração vai baixando e a gente acaba perdendo a conexão com o alto. Não que o alto nos abandone, é porque, como existe uma lei natural de sintonia e de afinidade, quando a depender dos nossos sentimentos, a depender das nossas ações e pensamentos, nós poderemos estar nos vinculando naturalmente com esses espíritos que estão em faixas de ignorância, em faixas de litígio, de brigas, de acirramento de ideias, de intolerância, e que nós precisamos estar atentos. E é por isso que Jesus nos recomenda esse hábito da prece, e que a doutrina espírita vai nos esclarecer de que a eficácia da prece não está vinculada ao número de palavras ou às palavras bonitas que nós coloquemos, que nós empreguemos a essa prece, mas está vinculada, na verdade, à sinceridade e ao sentimento que nós revertimos essa palavra. E é por isso que Jesus nos recomenda, quando orardes, não fazeis como os hipócritas, como os fariseus, que era uma característica da época, certo grupo de religiosos que sempre oravam em praça pública para serem vistos e serem aprovados pelos homens. Jesus diz, quando orardes, fechai a porta do vosso quarto e orai em silêncio, para que o vosso Pai veja o que se passa em vosso mundo íntimo, traduzindo as nossas palavras. E fechar a porta do quarto não significa tão somente a porta do quarto externo, da nossa casa externa, mas a nossa casa íntima, o nosso mundo íntimo. Fechar a porta do quarto significa entrar para o íntimo dos nossos corações e conversar com Deus. E às vezes nem articular palavras nem pensamentos, apenas fazer silêncio e ouviremos a voz de Deus, que está inscrita em nossas consciências, conforme os Espíritos nos diz, através de fazermos silêncio e ouvirmos a voz da nossa própria consciência. A essência divina que há em nós, este aguilhão divino que há em nós, que é a nossa própria consciência, haverá de nos proporcionar esta conexão com Deus. Então o Espiritismo presta um grande serviço para todos nós, meus amigos e minhas amigas, quando nos ensina de que não há práticas externas, não há rituais, não há simbolismos que sejam determinantes para uma aproximação com Deus. Não são necessários representantes da divindade para estabelecermos essa conexão com Deus. Todos nós poderemos estabelecer essa conexão. Jesus diz, pedi e obtereis. Não é que Deus irá realizar todos os nossos caprichos, porque o Espiritismo nos ensina que no atual estágio evolutivo que nos encontramos, muitas vezes os nossos pedidos estão vinculados ao materialismo, ao egoísmo, ao orgulho, ao apego a coisas e a pessoas. É por isso que Maria Dolores, em uma prece em forma de poema, ela diz, não me atenda, Senhor, quando os meus pedidos estiverem vinculados a essas paixões menos nobres. Faça-se, Senhor, a tua vontade e não a minha. Assim como Jesus nos ensinou, tanto na oração dominical quanto no momento extremo de dor e de aflição, ele ora ao Pai dizendo, Senhor, se possível for, afaste esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade de Deus é soberana. A nossa visão é limitada. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então, a doutrina espírita nos ensina a saber pedir, a pedir aquilo que é melhor para nós, a pedir a nossa evolução, o nosso bem e a nos resignarmos diante da dor, diante das aflições, sabendo de que dias melhores virão. Então, meus amigos e minhas amigas, é sempre oportuno revisitarmos Jesus e que a prece
Não esta prece articulada de palavras já prontas e nem tampouco por repetições, mas a prece sincera no íntimo dos nossos corações possa fazer parte da nossa vida diária, que nós possamos colocar dentro dos nossos hábitos, assim como temos o hábito de escovar os dentes, de tomar banho, de almoçar, que nós possamos colocar nessas horas que nós temos disponíveis para a nossa vivência, para o cuidado em torno de nós mesmos, que separemos um período para cultivarmos esse hábito da oração, que estaremos sempre fortalecidos para os embates da nossa existência. Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus nos abençoe. Muita paz.